E aí a gente medita na devocional de hoje, falando sobre o amor de Deus. É isso que eu quero falar com você hoje, sobre o amor de Deus. A gente vê muitos julgamentos, a gente vê muito pessoas julgando e acaba acreditando de que esse julgamento das pessoas é o julgamento de Deus para mim, para você. E na verdade não é. Deus ele é amor. Deus ele é a essência do verdadeiro amor. Eu costumo dizer aqui nessa devocional que Deus, o ministério de Cristo é o ministério do amor, né? O ministério do amor. Jesus veio para revelar o amor do Pai pela humanidade. Então, esse é o tema que eu quero conversar com você hoje, o amor. Amém? Wagner, seja bem-vindo. Professor Ricardo Jorge. Ouvi, coloca um comentário, por favor. Revelando o amor de Deus. Eu fixo aqui, por favor. Amém, gente? Então, vamos lá. Se você puder, claro, tem gente que está no trabalho, tem gente que já está no ônibus, mas se você puder, feche os teus olhos e vamos entregar esse momento ao Senhor, nos conectar com Ele, conectar a nossa alma, conectar o nosso espírito com o Senhor. Amém? Revelando o amor de Deus. Pronto, fixar comentário. Boa. Pai, te agradecemos por mais essa manhã, Senhor. E nos conectamos com o Senhor, nos conectamos com a fonte, nos conectamos com a essência do amor, Pai. Nós acreditamos e recebemos o Teu melhor para nós, o que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. Nós aceitamos isso e recebemos isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, quero meditar com você hoje em João capítulo 3, versículo... João 3, versículo 15. João 3:15. 3:16. João 3:16. João 3:16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse talvez seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Esse talvez seja um dos versículos mais conhecidos, até por pessoas que não são cristãs ainda, conhecem esse versículo. E às vezes a gente ouve tanto que acaba tornando algo automático. Mas o que é o amor de Deus? O que é o amor de Deus, né? Deus amou tanto o mundo. Parece algo que fica vazio. Parece algo vazio. O que quer dizer isso, que Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho? E é sobre isso, sobre esse amor sem limite de Deus por mim e por você, que ele decidiu enviar seu filho Cristo, sendo Deus, decidiu fazer com que Cristo passasse por todo o sofrimento, toda a humilhação que ele passou, por amor. Esse é o ponto-chave o ápice do amor de Deus, porque imagina, para quem é pai, para quem é mãe, às vezes a gente vê o nosso filho machucando um dedo, machucando alguma coisa no corpo, e a gente já fica desesperado com aquela situação. Agora imagina Deus sabendo tudo que Jesus ia passar. Imagina Deus sabendo todo o sofrimento que Cristo ia passar. E mesmo assim, ele decidiu enviar o seu filho, por amor de toda uma humanidade. Agora veja, qual a necessidade de Cristo vir, o porquê que era preciso ele vir e revelar o seu amor à humanidade. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Ou seja, todos estão distantes de Deus. Devido ao pecado no início, no Gênesis, Adão e Eva, toda a humanidade de lá para cá está distante de Deus por causa do pecado. Então, Cristo ele veio para nos reconciliar com Deus. O termo religião do original é religar, é reconectar com Deus, reconectar a humanidade com Deus. Então essa foi a necessidade, o plano que Deus fez para nos aproximar dele outra vez. Imagina que antes nós tínhamos, no Velho Testamento, pecou, tinha que pegar um animal e sacrificar. Pecou, tinha que ir até o sacerdote para sacrificar algo. Cristo, ele foi o sacrifício único e suficiente para perdoar todos os nossos pecados, daqueles que se achegam a ele e reconhecem ele como Salvador. Então o amor de Deus, ele veio para restaurar toda uma humanidade caída. O amor de Deus, ele veio para restaurar o que havia sido perdido. O amor de Deus, ele veio para restaurar a minha e a tua comunhão com Deus. Esse é o amor de Deus para mim e para você. É ele não olhar para o que a gente fez, para as nossas fraquezas, para os nossos fracassos. É não olhar para a mancha que nós temos encobertos devido ao pecado. Mas Deus, ele olha para a essência que está dentro de nós. Para aquilo que ainda nos revela o Pai dentro de nós. Veja, quando Deus criou a humanidade, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram criar a humanidade, eles disseram assim, isso está lá no Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, a nossa essência, o que está dentro de nós, princípios morais, de amor, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Então isso ainda está dentro de todas as pessoas. Muitas vezes alguém questiona, mas por que tal pessoa ela é boa? Porque tal pessoa não é cristã, não conhece a Deus e ela é boa. Existe um resíduo do amor de Deus dentro de todas as pessoas. Isso foi colocado na criação do homem. O problema é que ao longo dos tempos, o pecado, as coisas do mundo, elas vão ocupando lugar no nosso coração. E isso faz com que o amor, a essência de Deus, ela vá se apagando. Ela vai se apagando dentro de nós. Ok? Mas o amor de Deus em Cristo revelado veio para nos conectar outra vez com Ele. E veja que Deus amou tanto o mundo que falta palavras para explicar esse amor. Falta palavras para explicar tamanho amor de Deus. Mas aí é preciso a gente olhar para Cristo. É preciso a gente se conectar com Cristo, olhar para Ele, para compreender esse amor de Deus. É preciso eu e você a gente parar um pouco essa correria da vida e olharmos para Cristo. Olharmos para o gesto de amor que Ele fez. Às vezes a gente recebe flores da esposa, quem é esposa recebe flores do esposo, um gesto de carinho, um presente, e você fica encantado com isso. Mas o maior presente foi o de Deus por mim e por você. O maior presente foi esse, a gente precisa olhar para o presente que foi o sacrifício de Cristo. Nós precisamos parar um pouco e olhar para isso, para o que Ele fez. Nós precisamos olhar para o amor dele, a revelação do amor dele por nós. Só que aí as pessoas acham, mas Cristo veio para condenar o mundo. Cristo veio para julgar o mundo. Veja, aqui no versículo 17 diz o seguinte: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deixa eu te dizer, a gente não tinha como conectar-se com Deus. Nós não tínhamos direito de nos conectar com Deus se não fosse Cristo. Pode existir várias formas de salvação que as pessoas, que os homens falam.
Mas aquilo que eu creio, aquilo que a minha Bíblia me diz é que só existe um. E esse um chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e é ele que nos leva a Deus. Somente isso. Não existe uma outra conexão com Deus a não ser do sacrifício dele, pois só ele deu a vida por toda a humanidade. Só ele se despiu de toda a sua glória, mesmo sendo Deus, e se conectou na forma de homem com a humanidade, para nos conectar agora com Deus na forma divina. Somente Cristo, e ele não veio ao mundo para condenar, mas para que o mundo, para que eu e você pudéssemos se chegar a Deus através do seu sacrifício. Oi, filha. Bom dia. Quer ficar aqui, é? A gatinha chegou. Vem, gatinha. Olha, azul. Azul. Então, não há condenação para aqueles que creem em Jesus. A Bíblia fala em Romanos 8 que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que agora não anda mais segundo a vontade da carne, mas segundo o direcionamento, a vontade do Espírito. Segundo a vontade do Espírito. Ou seja, existe algo que nós precisamos fazer para que esse efeito de Cristo ele aconteça em nossas vidas. E esse algo é nos rendermos a Ele, é nos conectarmos com Ele, para que o seu amor ele seja derramado e nós possamos alcançar graça e misericórdia através do sacrifício de Jesus. No livro de João 14,15 diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então a prova que nós devemos fazer do amor de Deus é amar a Cristo. E se eu digo que amo a Cristo, que eu recebo Ele como Salvador da minha vida, que eu escolho servir a Ele com a minha vida, a gente tem que confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Não existe outro caminho. É crer, e o crer vem pelo ouvir as Escrituras, ouvir o que a Bíblia nos fala. Então, crer no coração e confessar que Jesus Cristo é o Salvador. Depois disso, é seguir os seus mandamentos, seguir as suas ordenanças. Porque nós confessamos que amamos, fazemos declarações maravilhosas para Jesus: eu te amo, Jesus, eu te amo. Mas muitas vezes a gente não quer obedecer. Muitas vezes a gente não quer estar perto, não quer estar conectado. Então, aquele que diz que me ama, ele cumpre os meus mandamentos. Esse é o princípio bíblico do amor a Deus, é a obediência. É uma forma de você reconhecer quanto conectado você está com Deus. É com base na tua obediência. Com base na tua obediência. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: amados, amem uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então veja, Cristo ele veio para revelar, para derramar o amor de Deus em nossas vidas. E outra forma de nós entendermos isso é quando nós amamos uns aos outros. O amor de Deus agora está derramado dentro de mim e de você. Nós precisamos transbordar esse amor em outras vidas. Da mesma forma que Cristo derramou em nós, mesmo a gente não merecendo, mesmo estando sujo do pecado, mesmo estando em uma vida de desobediência. Mas Cristo, ele nos amou. Mesmo assim, mesmo a gente não prestando para nada, mesmo a gente estando encoberto do pecado, mas Cristo, ele nos amou, ele não olhou para as nossas falhas, para as nossas fraquezas. Da mesma forma, nós agora devemos olhar para outras pessoas e não olhar para a falha delas. Devemos amá-las assim como Cristo nos amou. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. O amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se a gente viver com muito tempo com raiva, com rancor, com ódio de outras pessoas, é um sinal de que está faltando amor de Deus na nossa vida.
Então a gente deve buscar isso, deve cultivar isso. Deve cultivar esse amor. 1 Pedro 4,8 diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amar, gente. Amar, derramar, transbordar o amor de Deus. Coloca a boquinha a mão na boca mesmo, assim, ó. Entendeu? O amor de Deus. 1 Coríntios 13 falam dos versículos mais lindos sobre o amor, que é: assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Não adianta eu dizer que tenho fé, não adianta eu dizer que tenho fé se eu não consigo transbordar isso em amor. O amor, ele é maior do que a fé, do que a esperança. O amor é as ações no meu dia a dia. É a forma como eu lido com as situações difíceis. É a forma como eu lido com pessoas que me querem mal, que me julgam. Não, deixa ali, fica ali com a mamãe. Então o amor é como se fosse um termômetro na minha e na tua vida. O amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. 1 João 4,8. Nós precisamos desenvolver. Quem quer viver uma vida de comunhão com Deus, quem quer estar próximo de Deus, precisa desenvolver o amor. Precisa desenvolver a habilidade de amar ao próximo, independente se ele merece ou não. Nós não devemos amar apenas aquele que aparentemente é merecedor do nosso amor. Mas devemos amar incondicionalmente, porque foi isso que Deus fez por mim e por você. Mesmo a humanidade estando toda caída, depravada no pecado, Deus olhou e decidiu nos amar. E por Ele nos amar, Ele nos enviou o seu único Filho, para que todos aqueles que se conectarem com Ele, com Cristo, alcancem esse amor, alcancem a misericórdia, alcancem a graça e alcancem a salvação. Amém, gente? Provérbios 10:12 diz o seguinte: o ódio provoca dissensão, mas o amor, ele cobre todos os pecados. Existem sentimentos que nos trazem um grande mal, e um mal, inclusive, na saúde, que são sentimentos ruins, que não provêm de Deus. Ódio, amargura, tristeza, você viver muito tempo triste, pessoas rancorosas, isso vai te provocando mal por dentro que você precisa eliminar pela raiz. E aí você precisa cultivar o amor, cultivar a felicidade, não a alegria. A alegria é algo momentâneo. Picos de alegria, eles são inconstantes. Mas se você cultivar a felicidade de Deus, felicidade é um estado, eu decido ser feliz. Independente da situação na minha vida, eu decido ser feliz. Assim como a paz, eu decido estar em paz, independente da situação. Paz é algo que, interessante, a paz do mundo a gente entende como ausência de guerra. Um país ele está em paz porque não tem guerra. Mas a paz de Deus é diferente. Mesmo com guerra, as guerras que acontecem na nossa vida, nós temos a paz de Deus. Independente da situação, nós temos a paz de Deus. Independente das tribulações, nós estamos felizes, porque nós decidimos ser felizes em Deus. Independente do que o outro faça ou não faça por mim, nós decidimos amar. Essa é a vida com Deus. É uma vida diferente dos padrões humanos. É uma vida diferente do curso deste mundo. Mas é uma vida muito, muito melhor. Imagina você saber lidar emocionalmente quando alguém fala mal de você. Isso é o amor. O amor, ele cobre todos os pecados.
Imagina você estar feliz, independente do que acontecer na tua vida. Isso é estar com Deus. Imagina você ter paz quando todo mundo está em guerra por dentro. Isso é caminhar com Deus. Isso é ter Deus no mais profundo do teu ser. E Jesus Cristo, ele nos revela esse amor. Jesus mesmo falou em Mateus 22:37, dizendo o seguinte: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o princípio e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a você mesmo, como a ti mesmo. Então veja, o maior mandamento é amar a Deus. Só que ele diz de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. De todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento. Corpo, alma e espírito. Os três níveis precisam estar conectados com Deus. Teu corpo, coração, tua alma, os teus pensamentos e emoções e teu entendimento. Tudo nosso precisa estar conectado a Deus, amando a Ele acima de tudo. Às vezes eu digo, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus na minha mente. Mas as minhas ações, o meu corpo físico age diferente. Mas a minha alma ira-se facilmente e decide não amar alguém quando alguém me aborrece. Então, existe uma disparidade entre o que eu falo e o que eu ajo, as minhas ações. Então a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Como você gostaria de ser amado? Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser cuidado? Esse é o amor de Deus na minha e na tua vida. Aí Jesus chega e rompe aí com mais um paradigma, que é Mateus 5:44, que ele diz: amem seus inimigos e orem por aquele que vos persegue. Isso naquela época foi um tapa na cara, porque era uma época onde o Império Romano governava, onde o Império Romano e outros impérios reinavam e oprimiam o povo. E na mente do povo, Jesus ia vir como o quê? General grande aí para governar e acabar com o Império. Acabar com o Império, mas ele veio de forma simples, trazendo o amor e ensinando a amar aquele que nos faz o mal. É fácil, Elton? Não é, gente. A gente sabe que não é fácil. Mas lembra que eu disse algo que nós precisamos cultivar. O amor de Deus precisa ser cultivado, precisa ser aguado, precisa ser cuidado todos os dias dentro do nosso coração. O amor de Deus é quanto eu me conecto com Ele, quanto eu decido conhecer a Ele. Interessante que quando a gente está ali na fase de namoro, de conhecendo alguém, a gente quer estar perto constantemente. E quanto mais a gente está perto, quanto mais a gente está próximo, parece que o amor vai aumentando, aumentando, aumentando. Foi assim, amor? Ah, tá dizendo que foi, né? Não sei. É isso, amor de Deus, a conexão com Deus é quanto mais você se aproximar dele. Quanto mais você conhecer o que ele deseja de mim e de você. Quanto mais você obedecer o que as Escrituras nos ensinam, mais você vai estar se enchendo do amor de Deus. Mais você vai estar se conectando com o Senhor. 1 João 5:3 diz: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Tem pessoas que dizem que é difícil seguir a Bíblia, é difícil seguir as orientações de Deus. Mas João mesmo disse aqui, revelado pelo Espírito Santo, que se a gente decide obedecer os mandamentos do Senhor, esses mandamentos não são pesados. Não são pesados, gente. A gente é uma decisão. Eu decido viver para Cristo e não mais para mim mesmo.
Só que a gente precisa ter ciência que existe uma guerra entre o corpo e o espírito, a lei natural do homem e a lei do espírito. Essa guerra sempre vai existir. O nosso corpo, a nossa natureza humana sempre vai querer nos levar para distante de Deus. E o espírito sempre vai querer, sempre vai nos chamar para nos aproximarmos de Deus. Mas tudo isso é pelo amor. O amor que nos conduz a Cristo. E a gente deve se conectar com Ele. Nós devemos nos conectar com Cristo todos os dias. E para finalizar, Salmo 136, 1 diz o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Às vezes a gente toma decisões erradas, decisões que não agradam a Deus e tem consequência. O nosso pecado tem consequência, a nossa desobediência tem consequência. E aí nós achamos que as coisas acontecem na nossa vida porque Deus não nos ama. Porque Deus nos ama, porque Deus está nos condenando. Não, às vezes é a nossa decisão, as nossas decisões. E as nossas escolhas, boas ou ruins, vão ter consequências. Se nós tomamos boas decisões, as consequências são boas. Se nós tomamos decisões ruins, as nossas consequências são ruins. Amém, gente? Então pensa nisso, se conecta com Deus. Relacionamento. Viver com Deus é viver em relacionamento. Amém? Essa é a devocional de hoje. De verdade, eu espero que tenha sido tocada ao teu coração, que Deus possa ter falado com você também, tá? Vamos orar e entregar a Deus. 7h35, mais uma devocional, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por mais essa manhã, te agradecemos pela tua vontade em nossas vidas, te agradecemos pelo teu sacrifício, Senhor, ter enviado o teu único filho por amor de mim. Te rogamos graças, Deus, neste dia, e pedimos que a cada manhã tu possas estar enchendo o nosso coração do teu amor, que possamos nos relacionar com o Senhor e cultivar esse amor dentro de nós. Que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, gente? Alec, quem é que tá aqui? Alec, Viviane, bom dia, gente. É isso, em nome de Jesus. Amanhã, 7h02, mais uma devocional e mais uma mensagem de Deus para a nossa vida. Beijo, até amanhã.